Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre, óbvio que autoconhecimento, inteligência artificial, estratégia de negócios, matemática e muito mais. Então hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Omaro, que ele é um politécnico com mestrado no ITA. Daí vocês veem já a minha responsabilidade hoje. E também a gente vai falar sobre empreendedorismo, como eu falei, pessoas, autoconhecimento. E aí eu tenho o prazer de estar com você, Omaro, muito obrigada. E eu esqueci uma parte muito importante, que é dono de uma startup que já dura 15 anos. Startup eterna. Que é a Synapse, que hoje é especializada em aplicações de inteligência artificial, né? Exatamente. É uma longa jornada, né? São 25 anos de multinacionais, dentro e fora do país. E aí tinha uma área que eu realmente sempre quis desenvolver, que era o empreendedorismo, e eu nunca tinha conseguido chegar nisso. E aí quando eu voltei, eu falei, não, vou tentar. E aí era a época de startups, começou o Cubo no Itaú, então eu falei, é isso aqui que eu quero entrar nessa área de tecnologia, que eu sempre foi uma vertente que me apaixonava. Aí começamos, então, há 15 anos aí com startup, e agora, com esse boom de inteligência artificial, a gente definitivamente está surfando a onda e implementando, com a experiência corporativa, soluções que, de fato, conseguem ajudar as corporações. Mas, assim, você está falando disso, eu fico fascinada por essas coisas, porque, primeiro que eu adoro tecnologia e adoro essa... Claro que eu não tenho a mesma habilidade que você com a questão das questões tecnológicas. A habilidade você tem várias, eu tenho certeza absoluta. A gente é um pouco mais técnico em outro lado da tecnologia. Então, assim, eu acho que todos os negócios se beneficiam muito da tecnologia, né? E antes de eu até te perguntar do teu histórico, como é que você vê hoje o benefício que as organizações estão ganhando em termos de eficiência, produtividade, com o auxílio do que a Synapse faz ligada à inteligência artificial? Acho que é uma excelente pergunta, porque na verdade a prática que a gente tem visto, honestamente, é que as empresas ainda estão muito distantes de usarem o que pode ser utilizado, implementar de fato soluções de tecnologia. Todas estão olhando para isso e todas estão tentando, mas a execução sempre é um pouco mais complicado, até porque historicamente as pessoas de tecnologia tinham menos conhecimento da prática empresarial. Então, um desenvolvedor tinha muita dificuldade de executar alguma coisa porque ele não conhecia a prática da empresa. Ele sabia programar. Hoje, a inteligência artificial e uma série de tecnologias que estão disponíveis disponibilizaram tecnologias que tornam mais acessíveis pessoas que conhecem a prática empresarial criarem soluções que de fato ajudem a resolver algum problema real de negócio. Então eu acho que nós estamos numa época bem interessante. Eu estava vendo ontem numa reunião um exemplo que eles estavam dando de como, por exemplo, o próprio iFood usa milhares de agentes para descobrir, ele lê o cardápio dos restaurantes, ele vê aonde tem uma entrega melhor, assim, de, sei lá, você quer uma tapioca, onde é que vai arrumar a tapioca, ele lê, ou seja, ele tem uma série de recursos que ele já aplica no dia a dia. Então, ele sabe aonde que está... Eu estava ouvindo um negócio muito interessante que é, por exemplo, vai ter um jogo do Corinthians e São Paulo. Então, eles já colocam que até uma hora antes do jogo, eles não colocam entregadores que são corintianos, porque ele pode se distrair na entrega. Então, eles vão colocar depois. Quer dizer, esse tipo de inteligência que assim, é brilhante, né? Para você não perder a velocidade da entrega, porque o cara pode parar no trânsito, ficar vendo o jogo, daí perder a dinâmica. Não, é interessantíssimo o que é possível fazer hoje em dia, porque o que você está descrevendo a gente chama de agentics. É uma solução integrada com várias inteligências artificiais que conversam entre si e acessam vários bancos de dados para você conseguir uma conclusão como essa. Isso hoje é extremamente viável, mas só para te dar um exemplo, a BIA do Bradesco, que custou milhões para fazer na época, hoje a gente consegue fazer em 10 minutos. Uma coisa que faz exatamente a mesma coisa que a BIA. O que você descreveu, que são agentes, são entidades, como se fosse um time de atendimento, só que tem acesso a todas as informações, consegue digerir todas as informações em uma velocidade alucinante. Por isso que eles conseguem dar respostas tão precisas. Final do dia, moral da história, não dá para correr de inteligência artificial. Tem que entender e tem que usar.
porque esse é o futuro e ela consegue fazer muitas coisas e vai fazer cada vez mais.